Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai continuar a série falando sobre Josué. Esse vídeo aqui, ele é sobre a travessia do Jordão e ele é muito voltado para líderes. Então, se você é líder na sua igreja, se você é líder de uma empresa, principalmente, se você sabe ou você sente que Deus ele vai te fazer um líder de alguma coisa, assiste esse vídeo porque ele é especialmente para você. E não se esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo cristão, já se inscreve aqui no canal. Então vamos lá. A gente começa aqui falando sobre a travessia do Jordão, que tá lá no capítulo 3 de Josué. Então, a primeira ordem, a gente vai dividir esse vídeo em alguns blocos, né? Algumas coisas que Deus ordena, e aí eles vão executando e a gente vai entendendo quais são as lições em cima disso. Primeiro, o que Deus faz? Ele dá ordem ao povo e aos sacerdotes antes do milagre, antes da travessia do Jordão. O que ele fala? Josué 3, do 5 ao 6. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então, sempre antes de você viver o seu milagre, antes de você atravessar o Jordão, Deus ele vai te mandar se santificar. Porque você vai precisar estar mais sensível à voz de Deus. E a santificação, quando Deus me deu essa palavra e Ele fez um milagre na minha vida, eu não entendi. Eu falei, o que Ele quer com santificação? Ele quer uma separação. Ele quer que você o busque mais, especialmente nas madrugadas. Deus, ele se revela de forma sobrenatural nas madrugadas e quem ora de madrugada sabe disso. Ele quer que você faça mais jejuns para se aproximar dele. Ele quer que você esteja ali focado nele. Então, a santificação nesse sentido é isso, é essa separação. É buscar mais a Deus, é fazer um jejum. Muitas vezes, jejum ajuda muito a você se santificar e buscar o Senhor, né? De forma sacrificial, sabe, também nas madrugadas e tirar um tempo para o Senhor. Então, sempre antes do milagre, a ordem que ele vai dar é: santifiquem-se, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí, em relação à arca da aliança que ele pede para os sacerdotes levarem, né? O que representa essa arca? A arca era a representação da presença de Deus. E isso é muito interessante, uma coisa, tipo um insight, sei lá, uma revelação que o Senhor me falou, que é o seguinte: essa arca é como se fosse a direção de Deus. E aí, Deus sempre vai dar uma visão, sabe? Uma visão para o líder. Uma visão para o líder maior do reino. E a maior responsabilidade, ela sempre vai ser do líder. Por isso que eram os líderes que iam na frente. Eram os sacerdotes que iam na frente da travessia do Rio Jordão com a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então, na nossa vida, de forma geral, é como se Deus ele desse a visão para esse líder, para esses líderes. E esses líderes, eles têm essa visão e eles precisam ir adiante. E aí, depois que eles abrem um caminho, é que o povo passa. Então, Deus, ele de fato segue essa hierarquia, sabe? Deus, ele realmente é um Deus muito organizado e ele sempre vai seguir ali essa hierarquia em relação à liderança. Segundo ponto aqui, Deus engrandece o líder que obedece e executa a missão do céu. Tanto que ele fala, Josué 3,7, então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Por que Deus, ele glorifica, ele honra, ele engrandece a Josué? Porque esse líder, na representação da pessoa de Josué, é uma pessoa que acredita nessa visão do céu, e essa visão do céu sempre é algo, tipo, impossível. Era humanamente impossível eles atravessarem o Jordão, sabe? E muitas vezes Deus vai dar uma visão pro líder que é impossível aos olhos humanos. Eu tô até coisada aqui. Que é impossível, que é difícil, que é financeiramente inviável. E as pessoas, tipo, vai parecer loucura. Mas quando esse líder decide executar o que Deus falou, mesmo com medo, mesmo, sabe, não sabendo o que vai acontecer, e ele executa isso, Deus honra. Tem até aquele versículo lá em 1 Samuel que fala: honrarei aqueles que me honram. Então Deus engrandece o líder que executa a missão e a visão que Deus deu. E outra coisa interessante aqui sobre essa hierarquia dentro de Josué é que, primeiro, Deus dá uma visão para Josué. Deus fala para Josué que
eles que vão fazer ali, vão atravessar e tudo mais. Tipo, Deus dá todo o direcionamento para Josué do que é para fazer. E aí Josué, ele passa essa visão de Deus para os sacerdotes. Ele delega isso para os sacerdotes vão à frente e só depois é passado para o povo. Só para finalizar aqui esse bloquinho, eu escrevi aqui: Deus honra o líder que carrega e obedece à visão do céu, pois ela geralmente é impossível aos olhos humanos e muitas vezes não faz sentido. Ela exige fé e coragem do líder para começar a movimentação antes de ver efetivamente no mundo físico a promessa. Ela exige a certeza de que Deus, o guia, sabe o que está fazendo. E é por isso que Deus realmente honra esse líder. Além disso, outra coisa interessante aqui é que antes de Deus abrir o mar, antes de Deus abrir o Jordão, ele dá a ordem: eu só vou abrir quando os pés dos sacerdotes estiverem lá. E o rio estava transbordando, tipo, era intransponível passar. Então, sempre que Deus ele dá uma missão pra gente de um milagre nesse sentido, ele requer que, sabe aquela frase, coloca o pé que Deus coloca o chão? Deus é desses, sabe? Ele quer movimento, ele exige movimento, e esse movimento muitas vezes, ele é da liderança. Se você é um líder, por isso que eu falei que era para líderes esse vídeo aqui. Quando Deus te dá uma visão, ele quer que você comece a executar, que você comece a atravessar o mar, que você ponha os pés na água. Porque a partir do nosso movimento de fé, porque lembre-se que a fé sem obras é morta, é a partir do nosso movimento de fé que ele faz o milagre, que ele abre o Jordão. E aí tá aqui em Josué 3, versículo 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis ali. Enfim, ele tá falando, gente, que eu falei pra vocês, né? Tem que pisar pra poder o Jordão abrir. E dá medo, né? Mas a gente tem que prosseguir, porque se você não viu o primeiro vídeo do canal, o primeiro vídeo aqui dessa série, ele dá as ordens pro pessoal ser corajoso e tudo mais, não desanimar e, tipo, prosseguir. Então, de fato, isso aqui dá medo, mas ele manda a gente fazer essa movimentação. Pra viver o milagre, Deus exige movimentação. Outra coisa interessante aqui é que quando Deus ele dá a ordem, ele dá a visão para Josué e para a liderança, ele pede para eles executarem, mas para o povo, antes de pedir para executar, ele mostra o resultado do milagre. Porque sempre vai ser assim, cara. Deus vai te dar uma visão, ele vai mandar a liderança executar e ele vai pedir que a liderança ela mostre o resultado do milagre para o povo ter esperança, sabe? Para o povo acreditar. Então, se você é líder, você tem que aprender a dar esperança para o povo, a comunicar para o povo como que vai ser o resultado do milagre, o que Deus vai fazer, sabe? E aí ele fala aqui em Josué 3, do versículo 9 ao 13, vou pegar só alguns trechos. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançarás diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus e os amorreus e os jebuseus. Então, o povo tinha inimigos, o povo tinha medo, sabe? Eles estavam com medo, eles tinham uma resistência real, não só do ponto de vista ali do Rio Jordão, mas eles tinham ali uma resistência humana, e isso deixava eles com medo, mas Deus falava claramente: cara, eu vou livrar vocês dessa galera. E aí, continuando aqui no versículo 13, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que representam a liderança, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Então ele está falando aqui do milagre, que assim que eles colocarem, que a liderança executar, colocar o pé no chão, o Senhor abre o mar e o povo passa. Outro ponto interessante, continuando ainda esse versículo aqui, essa passagem, Deus, antes de abrir o mar, antes de fazer o grande milagre, ele vai mostrar claramente a impossibilidade humana. Ele vai mostrar para o líder maior, para a liderança e para o povo o quanto aquilo é impossível, o quanto que não dá para eles fazerem. Mas ele faz. Então, por exemplo, aqui no versículo 15, continuando, quando os levaram à arca, chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as águas, sobre as suas ribanceiras, todos os dias da cega, sei lá. Então aqui, nesse momento, a gente vê que realmente era impossível. Deus faz questão de afirmar, cara, que, sem mim não tem como, é impossível.
E aí no versículo 16, passaram-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de frente de Jericó. Eita, glória a Deus! Olha só, o povo passou, o milagre aconteceu, mas ele finaliza aqui com uma questão interessante. Porém, versículo 17, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Beleza, a galera atravessou, mas os sacerdotes estavam lá. O tanto que você vê aqui nessa passagem, nesse versículo, nesse capítulo, a importância da liderança. E aí, eu finalizo com aquele versículo de Lucas 12:48. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, se você faz parte da liderança, Deus sempre vai te cobrar mais, Deus sempre vai te exigir mais, sua responsabilidade é maior, você vai de frente do povo, sabe? E muitas vezes você fica mais tempo, sabe? Naquilo que Deus te pediu. Não sei se você tá me entendendo, mas eu acredito que sim. Para que o povo passe, sabe? Então, Deus te chamou líder para conduzir o povo, sabe? E ele tem te dado essa responsabilidade e ele quer que você seja um líder sábio, porque a travessia do Jordão, o milagre de Deus, ele obviamente é mérito de Deus, mas Deus, ele conta com a liderança para a condução do povo para a abertura do Jordão. Então, que essa mensagem tenha falado com você. Se falou com você, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, manda para algum líder que você conhece. E se você quiser me seguir no Instagram, nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo. E também eu tenho um projeto que é o meu pré-vestibular online, focado nas provas da UEA, UFAM, UFRR e UER, aqui em Manaus, que eu sou vestibulando. Se você é um vestibulando e você quer estudar e tudo mais, ou você, sei lá, é um empresário e quer virar meu sócio, já me manda uma mensagem aqui. E é isso, um beijo e até a próxima!